Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a mensagem 160 do livro Fonte Viva. Essa mensagem ela é intitulada Na Luta Vulgar. Todos sabem, esse livro Fonte Viva é uma série de mensagens encaminhadas por Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Então, o título dessa mensagem, Na Luta Vulgar. E ela é uma digressão, uma análise, uma reflexão que Emmanuel faz a partir de um fragmento de uma epístola que Paulo encaminhou para a igreja de Gálatas. Esse fragmento ele consta do capítulo 6 e está no item 7 dessa epístola. Esse fragmento diz assim: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, a partir desse item, Emmanuel nos oferece a seguinte reflexão. Na luta vulgar, não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos na luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultarmos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido, na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno de grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes da nossa vida. Olha que interessante, né? Então, o trabalho que Emmanuel nos encaminha, né? A mensagem, essa reflexão, ela parte exatamente da ideia de causa e efeito do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas omissões, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, né? Quando ele nos traz a ideia de luta vulgar, e obviamente toda expressão dentro de um contexto, ela pode ter um significado diferente, né? A luta vulgar aqui é a luta do dia a dia. O vulgar não está num sentido pejorativo, certo? É aquela ideia dos enfrentamentos que nós temos no dia a dia. E das decisões que tomamos no nosso dia a dia. Das atitudes que praticamos, dos pensamentos que alimentamos e das expressões que emitimos. Então, tudo em nós funciona como linguagem, né? Temos a linguagem falada, a linguagem das atitudes e muitas vezes a linguagem do pensamento. Essa muitas vezes serve só para nós. Mas, sem perceber, o nosso pensamento também produz consequências. E é interessante porque a ideia de causa e efeito, ela não está atrelada necessariamente à consequência de algo que você vai demorar para perceber. E ela também não está atrelada simplesmente a atitudes negativas, pensamentos negativos. Se você percebeu com calma a narrativa da mensagem, ele começa trabalhando atitudes que não são muito positivas que às vezes nós praticamos e o resultado dessas atitudes. E ao mesmo tempo ele faz uma comparação. Se nós tivermos atitudes positivas, os resultados serão positivos. O auxílio vem.
Tudo depende da afinidade das energias que nós emitimos. Tudo é energia. Tudo é energia. Nós nos afinizamos com aquilo que nos parece melhor. E a orientação que Paulo dá é a ideia de que nós vamos semear alguma coisa e colheremos alguma coisa decorrente daquilo que nós vamos semear. E nós semeamos o tempo inteiro. Nós semeamos amizades, nós semeamos inimizades, nós semeamos perdão, nós semeamos ódio, nós semeamos rancor, nós semeamos felicidade. Dentro do nosso estágio evolutivo, isso é natural. Nós não temos atitudes positivas o tempo todo. Até porque a ideia de positivo, negativo, bem e mal, isso muitas vezes é decorrente da situação em que nós estamos, do conhecimento que nós temos, dos critérios que nós utilizamos, da cultura que nós absorvemos. O que pode parecer uma atitude boa hoje, daqui a um tempo, ela pode representar uma escolha equivocada. Então, a ideia de tempo, verdade, sabedoria, conhecimento, ela é relativa. Ela está em constante modificação. Os paradigmas que nós temos hoje são diferentes de paradigmas que já tivemos anteriormente. O ser humano ele evolui, o espírito evolui. De acordo com o seu aprendizado, de acordo com a sua necessidade, de acordo com os exemplos dos outros, tudo nos serve de oportunidade para a evolução. E é curioso, porque uma atitude refletida, pensada, muitas vezes ela pondera os resultados. A atitude impulsiva, impensada, pelo contrário, não pondera os resultados e as consequências. Então, a possibilidade de tomarmos atitudes, decisões equivocadas no estado de impulsividade, nos gera a possibilidade de uma consequência negativa. Por outro lado, se nós raciocinamos, refletimos sobre as consequências dos nossos atos, a chance de tomarmos decisões mais acertadas é maior. Só que o que é mais certo e o que é mais errado? Tudo depende dos valores que desenvolvemos, não é verdade? Nem sempre as decisões que tomamos hoje, como acertadas, gerarão consequências positivas no futuro. Só o tempo vai dizer. E nós não precisamos esperar muitas vezes, né, o desprendimento do corpo material para, já no plano espiritual, naquele momento de reflexão sobre o que nós fizemos, as atitudes que tomamos, para perceber que muitas vezes nosso comportamento aqui gerou situações negativas, consequências negativas. Isso a gente percebe no dia a dia. Se nós somos simpáticos com os nossos vizinhos, se nós somos amáveis com os nossos parentes, o resultado disso é positivo. Nós provavelmente teremos um efeito positivo, uma reciprocidade nessa relação. Por que provavelmente? Porque nem sempre isso vai acontecer. Por mais simpático que você seja, por mais sincero que você seja, por mais amorosa que seja a sua atitude de reflexão, às vezes o resultado imediato dela nem sempre é aquilo que a gente espera. E a gente tem como exemplo Cristo. Por mais amável que ele fosse, por mais consciente que ele fosse, racional que ele fosse, foi crucificado. Por quê? Porque o seu pensamento para a época era completamente contraditório à ideia de casta, de sociedade, de política da época em que ele esteve por aqui, encarnado. Então, isso é muito curioso, porque aquilo que nós defendemos, muitas vezes pode contrariar o pensamento de outra pessoa. E como é que nós devemos nos portar diante do dia a dia? Ninguém é perfeito, isso a gente sabe. Nós somos espíritos em processo de evolução. Então é natural que o nosso comportamento, que as nossas decisões, elas sejam pautadas dentro daquele conhecimento e da cultura que nós recebemos.
apesar de termos o livre-arbítrio, ou mesmo tendo o livre-arbítrio, muitas vezes a ideia do livre-arbítrio é pautada numa tábua de valores que nós escolhemos. Eu quero ser bom nessa situação porque eu percebo que ela é a melhor atitude. Mas em outros momentos nós teremos uma sensação, um comportamento de aversão ao que nos é posto. Eu não vou concordar com tudo, mas eu também não vou discordar de tudo. Tudo é momento. Qual é a ideia que nós temos sobre o momento em que vivemos? Isso serve dentro de casa, isso serve sobre princípios religiosos, princípios filosóficos. Essa premissa serve sobre as questões políticas, econômicas, até sobre o cuidado do nosso corpo mesmo, né? Sobre o nosso espírito. Que tábua de valores nós temos, nós preservamos e modificamos para tomarmos as nossas decisões. Às vezes as escolhas que fazemos, elas parecem acertadas no momento. E as consequências virão de qualquer forma. Tudo que nós semearmos hoje, colheremos em algum momento da nossa existência. Pode ser ainda nessa encarnação, pode ser numa encarnação futura. O importante é não ter medo, não sentir culpa. Se isso é um processo natural, porque faz parte da experiência, a experiência é um processo de teste, de acerto e erro. Nós testamos, às vezes acertamos e às vezes erramos. O errar aqui está no sentido de colher resultados diferentes das expectativas que nós criamos. Mas nem por isso o erro se torna uma expressão negativa dentro do nosso processo evolutivo, porque é preciso errar para acertar. Nós fazemos escolhas dentro dos recursos que nós temos. Muitas vezes somos influenciados pelo dom, ou pelo sentido da visão, pelo sentido da audição, pelo tato. E é curioso, porque essa dicotomia que nós temos, né? Corpo e espírito. Se você analisa como uma relação paradoxal, né? Eu evoluo espiritualmente a partir das sensações físicas que eu tenho. Se você faz esse isolamento, normalmente vai se equivocar nas decisões, porque nós temos um conjunto que precisa funcionar em equilíbrio. As sensações físicas nos auxiliam ao desenvolvimento espiritual, sem prejuízo do nosso desenvolvimento espiritual auxiliar no desenvolvimento do nosso corpo físico. Então, é um conjunto que precisa andar em equilíbrio. E, tomando por parâmetro essa relação de equilíbrio, as nossas decisões também precisam ser equilibradas, mas equilibradas dentro de um contexto. Elas serão equilibradas dentro de um contexto. Eu preciso analisar o que o universo me dá de elementos para tomar as minhas decisões. Às vezes eu vou colher, né, vou receber um comentário negativo, pejorativo. O que fazer com esse comentário? Eu vou agir de forma impulsiva e revidar? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Às vezes nós verificamos situações não muito interessantes, né, de violência na rua, né? Ou até dentro de casa, parentes e amigos, né? Com os seus, às vezes dentro da própria casa, né? São as agressões verbais, às vezes até físicas. E como agir diante daquela situação? Isso é curioso e é difícil, né? Que decisão você deve tomar diante de situações mais tensas, né? Como agir? Será que eu estou tomando uma boa atitude? Será que se convidar para uma reflexão aquela pessoa que me agride, ela estaria disposta a essa reflexão? Muitas vezes não, né? As nossas atitudes nem sempre são bem recebidas pelos outros, né? A nossa maneira de pensar. Então, isso é muito curioso, porque dentro desse processo evolutivo, nós não precisamos ter pressa, né? Muitas vezes a ideia de imediatismo também nos atrapalha, né? Principalmente hoje, em que tudo, né, que nos é ofertado, né? Esse conjunto de informações, essa sociedade do cansaço, tem um livro com esse nome muito interessante. Nós somos bombardeados por informações que nos exigem uma resposta imediata, muitas vezes. Elas nos exigem.
mas não significa dizer que nós temos que atender. Às vezes um comportamento um pouco mais reflexivo, ele é muito mais positivo em termos de consequência do que aquela resposta imediata que muitas vezes o desequilíbrio nos exige. Então nós temos que responder, eu quero aquilo para agora, você tem que decidir isso hoje. Você tem 24 horas para tomar essa decisão. Nas nossas relações de trabalho, às vezes isso acontece, né? Como nós devemos lidar com isso? Então, tudo depende também daquele vigiar que nós, em tese, temos que manter, né? Que nos sugere, né? O ensinamento evangélico, ele nos sugere isso, ensinamento. Orai e vigiai. Por quê? Vigiando, nós temos um cuidado de bloquear, vamos dizer assim, aquelas impressões e aquelas pressões que nós recebemos daqueles que nos rodeiam. E nós sabemos que nós não estamos sós, né? Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos das influências que nós recebemos e das influências que nós praticamos sobre os outros também. Então, uma atitude equilibrada, de vigilância, ela nos permite perceber detalhes das pressões que nós sofremos e das pressões que nós causamos. Porque se nós estamos num mundo de reciprocidade, a luta vulgar é isso, é uma luta recíproca. Não vamos imaginar que os espíritos nos influenciam. Nós influenciamos também, positiva e negativamente, com as nossas atitudes e comportamentos e palavras. E não são comportamentos ativos o tempo todo. Muitas vezes nós somos omissos diante de determinadas situações. E a vida nos convida exatamente a essa reciprocidade. Nós não vamos nos isolar dentro da sociedade, até porque, se você recorda da mensagem que a gente acabou de ler, existe uma determinada assertiva que ele fala assim, o isolamento nos leva à depressão. Eu vou me isolar porque eu não consigo conviver com fulano, com Beltrano, eu não concordo com determinado pensamento. Nós viemos aqui para interagir. É através da interação que nós passamos o nosso conhecimento para outrem e recebemos do outro o conhecimento que ele nos oferece. Não somos donos da verdade, inclusive a verdade ela é relativa, ela está sempre se desenvolvendo. Então, essa atitude de isolamento gera até uma certa ideia de pretensão, prepotência, que também não é positivo. Então, aceitar a opinião do outro, conviver com o outro, não é fácil, é difícil. Porque muitas vezes somos dominados por aquela ideia do orgulho, da vaidade, que é o nosso pensamento, a nossa maneira de ver a vida, ela deve prevalecer sobre a maneira do outro. Mas isso a gente sabe que não vai acontecer. Não vai acontecer. Por mais que você viva de forma isolada, até consigo mesmo você vai entrar em conflito às vezes. Quem nunca entrou em conflito consigo mesmo no seu pensamento? Será que eu faço isso ou se eu faço aquilo? E você está só no seu pensamento. Isso pode ser conflituoso. Então, todas as vezes que nós convivemos, se existe o outro para nos relacionarmos, há necessidade de estabelecer regras, princípios de mínima convivência. E a ideia de respeito pelo outro passa pelo respeito consigo mesmo. Então, nós nos respeitamos e respeitamos o outro. Para aceitar aquilo que nos é dado, refletindo, criticando, avaliando se é o melhor, para respondermos com aquilo que nós acreditamos que é válido, que é positivo também. Eu imagino que não há ninguém nesse mundo que pense em involuir. Pelo contrário, a maioria, eu diria quase todos, ou todos, pensam de certa maneira em evoluir no seu comportamento. Até estando sozinhos. Eu quero evoluir, eu quero me isolar para refletir sobre a vida. É uma ideia de evolução. Eu quero me isolar porque eu não quero ser atingido pelo outro, porque aquilo me agride. É uma ideia de evolução, eu quero evoluir. Mas nós evoluímos muito mais rápido com o aprendizado que os outros nos oferecem. Isso é um grande laboratório, a vida é um grande laboratório. É um grande experimento, né? Hoje nós estamos sujeitos ao aprendizado constante. E o que nós vamos agregar, o que nós vamos absorver, depende do pensamento e daquilo que nós decidimos semear. Semear a discórdia,
Semear a vaidade, semear o orgulho, semear a pretensão, a prepotência, os ciúmes, a segregação, o separatismo, vai nos levar a quê? Se nós semeamos a violência, qual é o resultado? Temos o direito de reagir. Se alguém semeia a violência, ele vai encontrar reação. Isso é natural, é da vida, é instinto de sobrevivência. Se alguém tenta me agredir, eu vou reagir. Eu estou dentro do meu direito, da minha percepção de legítima defesa. Eu estou intentando a minha sobrevivência, me defendendo. Se alguém me agride, é natural que eu responda. De que maneira eu vou responder? Se alguém é grosseiro comigo, desrespeitoso comigo, eu posso responder de várias maneiras, mas eu vou responder. Toda ação ela tem um efeito, ela tem uma consequência e muitas vezes uma reação. Como você vai reagir? Tem um livro muito interessante de André Luiz, que ele é intitulado Ação e Reação. Reflete um pouco essa ideia, né, do nosso comportamento, as atitudes que nós temos. Se elas são proativas diante da vida, elas nos vão granjear algo bom, um resultado positivo. Nem sempre imediato, em algum momento da nossa existência nós vamos perceber isso. E eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso. Atitudes positivas, atitudes pacientes, caridosas, muitas vezes nos trazem um resultado equilibrado, tranquilo, né? Uma sensação de bem-estar. Nós cultivamos isso o tempo todo? Essa é a ideia. Não cultivamos o tempo todo. Nosso processo evolutivo ainda não nos permite essa atitude permanente. Mas isso é uma questão de tempo, o aprendizado nos leva a isso, né? A essa consciência plena de quem nós somos, do espírito pleno, né? Da plenitude que nós queremos alcançar, do homem integral, né? Plenitude, o homem integral, o amor como solução, que são sugestões que Joana de Ângeles nos dá, né? Na sua literatura, né? Então, isso é muito interessante quando a gente pega uma mensagem como essa e tenta trazer para o nosso dia a dia. Porque, às vezes, essa atitude também paciente, que nós tentamos manter de harmonia, equilíbrio em nós, ela não significa uma atitude omissa diante da vida. A crítica, o julgamento, ele é necessário. Criticar, julgar, isso é necessário, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós não podemos concordar com absurdos, né? Tudo que é extremo, sabe? Tudo que leva ao extremismo é absurdo. A vida é um caminho de equilíbrio. Nós encontramos isso no Evangelho também. Mente sã, corpo são, cuidar do corpo e da alma, testar os espíritos para ver se eles são do bem, cuidado com a idolatria, né? A ideia de corpo e espírito, tudo é equilíbrio, né? E viver de forma equilibrada não significa dizer caminhar exatamente no meio dessa estrada. O equilíbrio, muitas vezes, ele nos joga para determinadas situações para um aproveitamento posterior. O importante é nós termos essa consciência de que tudo que nós fizermos, tudo que seja para o bem, que seja para o mal, trará consequências. Se nós nos preocuparmos com as consequências, com o resultado do nosso comportamento, do nosso pensamento e das nossas expressões, aos poucos nós vamos trabalhando comportamentos reflexivos para executar atitudes melhores daquelas que já tomamos um dia e que tomaremos no futuro também. Tudo depende do que nós produzimos, do que nós semearmos. Vamos com fé, vamos refletir sobre o nosso comportamento e eu tenho certeza que no futuro estaremos sempre melhores do que estamos hoje. Meus amigos, eu desejo a todos muita paz, muita tranquilidade, que nós tenhamos, assim, oportunidade de reflexão, estudo e elaboração e desenvolvimento dos conceitos, né? Das energias, das emoções, sempre pensando no nosso desenvolvimento e daqueles que estão ao nosso redor, do nosso aprimoramento. Desejo a todos muita paz, muita luz.
Fiquem com Deus.